Boa noite, gente. Vamos lá. Mais um ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal Cordeiro. Boa T entrou. Vamos lá. Coisa boa. Vamos chamar a Boa T. Boa noite, gente. Chegando para mais uma live ou um ao vivo daqueles. Hoje esse ao vivo é super especial. Esse ao vivo é um dos mais especiais. A gente tem vários especiais. A gente teve o Gessé, a gente teve o Jean Willis, a gente teve a Cláudia Vieira, a gente teve o Boulos, a gente, Uau, hein? Tá bombando essa live com o a gente Mônica. conversou com... Lu, a gente faz bagunça quando se junta. A gente conversou com o Boulos, com a Preta Ferreira, a gente conversou com a Mônica Benício, e ganhamos, não federalizou. Gente, ontem, que coisa... Nossa, que Que importante, lavada, né? hein? Que importante, foi muito Tu vai falar, importante começa a ontem. tua fala daqui a pouquinho falando disso. Tá bom, Tudo a ver contigo. Vitória, no meio disso tudo, dessa coisa dramática que a gente está vivendo, pelo menos um respiro. é A gente verdade. conversou com Wesley Souza, de Recife. A gente conversou com a Thaís Ferreira, falando de maternagem, educação, cuidado. A gente conversou no dia 1º de maio com o Chico Alencar. A Olha, gente conversou com a Ivanete. A gente conversou... o Gessé Souza a gente já falou, né? Falando aham. do aprofundamento que ele vem fazendo sobre um retrato importante desse momento, sobretudo das questões de classe no Brasil, falando das camadas médias, da classe, da elite. Tá tudo E salvo para a gente assistir? Quem quiser assistir depois, tá salvo, tá salvo. Realmente maravilha. foi incrível assim, a live com o Gessé. Com o Jean a gente falou de fake news, enfim, a gente teve uma live com o Wesley, o nosso Wesley de Caxias, nosso companheiro PSOL, enfim. E hoje a gente conversou com Vilma Reis, socióloga, ex-ouvidora Máximo. geral da Bahia, né? Uma máquina. E hoje a gente conversa com ela, a nossa querida Luciana Boatê, foi nossa candidata a co-prefeita com o Marcelo Freixo. Luciana é dona de uma biografia impecável, né? Ela escreveu a sua... Está escrevendo ainda, né? Esse negócio de escrever história é sacanagem, não, Sam? Não exagera, não exagera. Mas é uma das mais ativas feministas que nós temos hoje no Brasil. Que bom que é do PSOL, que bom que vem nos ajudando a entender essas questões mais importantes relativas à luta das mulheres no mundo, a luta feminista, a luta por direitos, sobretudo os direitos reprodutivos, né? Autonomia, emancipação das mulheres, autodeterminação dos nossos corpos. Então, é importante falar com Luciana Boatê hoje, que, para além de tudo, né, essa data é uma data muito importante para a gente, porque é uma data internacional de luta, né, das ações em defesa dos direitos da saúde da mulher, e é o Dia Nacional de Luta contra a Mortalidade Materna, né, em defesa da vida das mulheres. A gente vai falar de aborto, a gente vai falar de aborto seguro, a gente vai falar das comorbidades que auxiliam aí no aumento da morte das mulheres. Essa palavra está tão na moda, comorbidade, depois da pandemia, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente, mas a gente vai falar de hipertensão, de diabetes, a gente vai falar por que, né, que mulheres tão jovens e que fazem parte de determinado grupo, elas estão inseridas nos números mais dramáticos da mortalidade materna, né? Então, eu queria só, Lu, antes de passar a palavra para você, eu acho que são números que muita gente que está assistindo a gente conhece, mas eu acho que quando a gente dá números, e você é uma pesquisadora, você sabe disso, é, os números eles são muito importantes, porque eles são muito frios, muito duros, É, mas eles dizem muito para a gente, eles fazem, né? É como se revelasse ali. Lembra antigamente, que é um pouquinho mais jovem há mais tempo, do negativo e da foto revelada, exato. né? É
é como se fosse a revelação, assim, você diz, caramba, e você começa a entender por que a gente faz essa defesa da luta de uma saúde pública, né? Agora cada vez mais pública, gratuita, Muita. universal, né? Que a gente possa garantir, sobretudo para as mulheres, um tratamento adequado na saúde, seja no seu processo de maternagem, seja com o parto humanizado, seja garantizando a possibilidade de ter acompanhamento durante o processo, né, de chegada ao hospital, de parto, Exato. né? Seja também no abortamento, seja ele espontâneo ou não, né? Porque é isso que a gente quer, que a mulher tenha a possibilidade de não abortar, mas em abortando que Exato. ela possa ter o tratamento humanitário, não ser criminalizada por isso. Enfim, a Lu vai dar uma aula para a gente, porque é isso que ela veio fazer. E não uma aula simplesmente, é a vivência, é a luta, é a bandeira da Luciana Boatê. E é importante dizer que todos os dias, aproximadamente 830 mulheres, 830, assim, né? Coloca 830 pessoas juntas e É mortas, muito, assim, é muito. imagina. É duro o que a gente está falando, mas todos os dias, 830 mulheres morrem vítimas dessa situação difícil que é a morte que a gente chama de mortes evitáveis, né? Exato. E de complicações relacionadas à gestação e ao parto. E eu lembrei, né, quando a gente estava pensando nessa live, quando eu fui ter a minha filha, passando também por processo de várias violências, né, o que mais a gente ouve, eu lembro de uma companheira de quarto que morreu, né? Foi uma outra vítima de violência obstétrica. Nossa. E eu não sabia, né, naquela época, enfim. E ela tinha 18 anos. Nossa, 18 anos. 18 Nossa, anos. Eu tinha 25 e ela 18. é Então, pesado. pesado. 99% de todas essas mortes ocorrem em países em desenvolvimento. Por que será, né? Por que será? A mortalidade materna é maior entre as mulheres negras, a gente falava isso. Em comparação com outras mulheres, as jovens de até 29 anos, por isso eu dei esse, né, exemplo dessa moça. Os cuidados antes, durante e depois do parto Parto. são fundamentais. Então, a gente está falando do pré-natal, a gente está falando do acompanhamento dessa gestante, sobretudo se ela é muito jovem, da possibilidade de acessar esse acompanhamento. E tem um índice que eu acho importante para poder passar para você, Jalo. O índice de mortalidade materna no Brasil é de 64 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, mais que o dobro da meta da ONU. Esses dados são dados do Ministério da Saúde. 30 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. No estado do Rio de Janeiro, esse dado é ainda maior. 84,7 mulheres em cada 100 mil morrem. Isso são dados oficiais. Imagina o que a Exato. gente tem de subnotificações, né? Essa palavra também está na moda agora por causa da Isso. pandemia. É bom que a gente usa, né? 92% dessas mortes são consideradas evitáveis. Evitáveis. Luciana Boatê, a que você atribui esses números tão desafiadores, tão dramáticos que a gente tem, o fato dessas mortes ocorrerem entre as mulheres até 29 anos que vivem em condições precárias ou extremamente precárias em países em desenvolvimento? Por quê? Olha, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas acho que eu resumiria em uma frase, né? São os diversos direitos básicos que são negados às mulheres no Brasil. Então, já começa com essa questão estrutural que afeta as mulheres em vários aspectos da vida, mas são direitos básicos que não são reconhecidos, que não são efetivados por políticas sociais, né? E aí também, eu falava sobre esse tema ontem numa live com a Ivanete, né? Ivanete, por exemplo, que vai ser vovó agora, você sabia disso, Isso? né? Gente, ela Sei. contando da filha, foi muito legal ontem. A Ivanete, né, é uma pessoa assim que eu tenho maior admiração. E essa luta também em Caxias, Beijo, em Vanessa. municípios sobre beijo para Ivanete. Essa questão de Caxias. Ela falava, por exemplo, que em Caxias
você não tem um número de maternidades suficientes ou espaços para as mulheres darem à luz. Então, repara, num município como Caxias, Baixada Fluminense, o próprio espaço, né, um local para a mulher estar em casa esperando o momento, né, de parir, e ela pensar, nossa, mas não vai ter. E aí vai fazer um puxadinho? Então, essa negativa de acesso a direitos, ela já é generalizada. E no momento, e quando envolve mulheres, ainda as mulheres sofrem muito mais violações de direitos do que os homens. E quando a gente pensa também em mulheres grávidas que estão no momento mais sensível, no momento em que essa proteção deveria ser até maior, né? Esses direitos também são negados. Então, por isso que esse dia, além da gente falar, é um dia internacional de luta pela saúde da mulher e dia nacional de luta de redução da mortalidade materna. Por quê? Porque a saúde da mulher é completamente diferente também. Essas demandas que nós temos, né? Nós mulheres vamos a ginecologista 1 ou 2 vezes por ano no mínimo, né? Esse cuidado com a saúde reprodutiva. E também, numa situação de maternidade, a importância de garantir, você já falou aí do pré-natal, o pré-natal é um direito da mulher, né? O pré-natal não pode ser visto como um luxo, então ele tem que ser oferecido um sistema único de saúde de forma gratuita. E essa visão de uma perspectiva integral da saúde, né? Da saúde também psicológica dessa mulher. Porque se essa mulher está colocada numa situação de violação de direitos também, a questão psicológica dessa mulher vai também causar danos para ela, né? E falar também de justiça reprodutiva, que eu acho um tema muito importante, um grande aprendizado com as mulheres negras, com o feminismo negro, que vem trazer esse conceito, que é um conceito que eu considero muito pertinente, muito completo, porque ele vai falar no direito das mulheres de escolherem ser mães e terem uma garantia de exercício desse direito, inclusive falando aí dessas execuções, dessas mortes, você que esteve tão ativa aí na pressão ao governo Witzel, dentro do conceito de justiça reprodutiva também, a gente não pode aceitar como natural tantas mães perderem seus filhos jovens, vítimas da violência do Estado. Então, esse direito de exercício e de proteção à maternidade também envolve, né, essa proteção aos filhos, especialmente das mulheres negras que têm esses filhos retirados por uma violência do Estado. E também o direito de ter uma proteção social para colocar seu filho na escola, para poder ter um apoio para querendo ter filhos, ter uma condição mínima de criar seus filhos com dignidade. Então, quando a gente fala em direitos e justiça reprodutiva, isso envolve toda uma gama que às vezes as pessoas não automaticamente conectam esse conceito. E, para o outro lado, também como justiça reprodutiva, o acesso a direitos reprodutivos, o acesso a contraceptivos, o acesso ao aborto seguro e legal, para aquelas mulheres que escolhem não ser mães. E pensar a maternidade como um direito e uma escolha da mulher. Então, eu penso que esse conceito de justiça reprodutiva ele é essencial para a gente compreender e é importante que se fale isso nesse dia, especialmente num dia que nós estamos falando de uma situação de pandemia, né, Mônica? Assim, talvez nunca tenha sido tão importante a gente falar de direitos reprodutivos e de saúde da mulher numa situação de pandemia. Estamos vendo a Thalíria aí, está prestes a parir também, né? Que situação, que angústia num momento tão difícil, né? Ela está super bem, fiquei super feliz para assistir uma live dela com uma doula. Eu achei ela tão bem, tá linda, e a qualquer momento, né, a Moana vem aí para nos alegrar. Mas imagina também, nesse cenário, como é que essas mulheres não estão se sentindo angustiadas por essa situação, né? Quantas pessoas vão entrar na sala de parto? Ela vai conseguir ter um parto domiciliar humanizado? E são todos esses elementos. E aí, quando a mulher escolhe ser mãe e está no momento de parir, além de ter tido acesso ao pré-natal, essa mulher tem que ter o direito também de um parto humanizado, de ter um plano de parto que ela converse com o médico, para que o médico não possa impor, né, condições e escolhas que ela possa fazer em relação ao parto normal, especialmente, ao acompanhamento por uma doula, a não sofrer, a não ter a não sofrer uma violência obstétrica, né? Que é outro. Então, o parto humanizado ele vai além de não sofrer violência obstétrica, mas
também a violência obstétrica é uma violência muito grande. E Sim. dependendo da violência obstétrica, você falou aí dessa pessoa que você conheceu no hospital, a violência obstétrica ela pode também levar à morte dessa mulher. E a mortalidade materna também pode decorrer dessas situações. Especialmente, depois a gente pode falar um pouquinho mais da questão do aborto legal, também já previsto em lei, que não é garantido. Então tem muita coisa ainda para a gente falar aqui nessa live. Não, Mas estou vamos vendo, lá. são várias mensagens chegando, né? Tem uma mulherada aí, que bom, estou vendo várias mensagens subindo, falando. Olha a Lili aí. Todo mundo, Lili, Marivéder, Yara, tem uma mulherada Muito bom. assistindo a gente. E quando você tava, eu estava concentrada em você falando e passava um filme na minha cabeça, né? Porque a gente está falando, sobretudo, de condições de vida. Quando a gente fala de as mulheres precisam ter direito, né? Ter direito efetivo, integral, a possibilidade de quererem ou não ser mães, a possibilidade de serem orientadas desde muito cedo, né, sobre isso, para que tenham a capacidade de elaborar sobre essa questão da maternidade ou da maternagem ou da justiça reprodutiva. Acho que você faz um corte, claro, né? Por tudo que você traz para a gente de produção de conhecimento, de vivência, de acompanhamento, de militância, sobre a possibilidade de mulheres que estão ali nesse grupo mais vulnerabilizado. Eu não gosto de falar vulnerável, sabe, Lu? Porque Tá certo. ninguém nasce vulnerável, né? A gente vai sendo vulnerabilizado. É o que a Adriana está falando. Os direitos vão sendo expropriados à medida e ao sabor dos gestores públicos. Então, se a gente tem hoje, você traz a questão da pandemia, das inseguranças, das incertezas que aumentam, dos medos que são maiores, medos que já existem. Né? As mulheres estão sendo impedidas, por exemplo, de serem acompanhadas nesse momento. Né? A pandemia tem sido usada como desculpa para não garantizar os direitos dessas mulheres em plenitude. Então, como é que a gente pode enfrentar hoje praticamente, né? A gente está aqui falando, você usou o exemplo da Talíria, né? Tranquila, conversando com uma doula, a possibilidade de obter, de chegar a esse conhecimento, essa construção até o parto, né? O direito a um parto humanizado, isso não pode ser cooptado por um processo de privilégio. Não é privilégio. Não Exato. existe privilégio no parto humanizado. Não existe privilégio em garantir que o abortamento seja feito com as melhores condições. Porque, olha, com certeza, nenhuma mulher gostaria de estar numa situação dessa. Então, esses momentos em que você coloca, né, em que as mulheres estão num processo de vulnerabilização emocional extrema, ou porque perderam os seus filhos, né, e delas foi arrancada o direito ali de ser mãe, né, pelo Estado, e esse direito é arrancado em diversos níveis, né? Seja na morte materna, seja na violência obstétrica, seja na supressão de direitos, seja na violação dos direitos dessa mulher ter um pré-natal adequado, de ser conduzida até a maternidade, de ter uma maternidade, de ter um lugar orientado para ela naquele momento, de não ficar vagando de município em Exato. município para poder conseguir chegar, e se conseguir chegar a ter o seu filho ou filha, enfim, de maneira adequada e digna. Então, nesse contexto de pandemia, isso é exponencialmente maior, né? Os riscos aumentam, esses direitos são ainda mais suprimidos, e a Adriana Mota falou uma coisa muito importante. Na quarentena, os direitos entraram em quarentena. Né? O que está dentro dessa frase e disso tudo que a gente falou aqui? Eu acho que, assim, tem vários comentários que eu estou vendo ali muito importantes, né? A direito à informação, Direito à orientação médica informação, integral, as e casas de especialmente parto.
o direito à informação. Alguém comentou aqui, isso me chamou a atenção, Sim, que tem gente que sofre violência obstétrica e nem sabe que sofreu violência obstétrica, não eu sabia. reconhece o que sofreu como violência obstétrica. Então, assim, penso que a efetivação de políticas públicas da maior amplitude possível, que vão desde a conscientização, é por isso que também, inclusive nas escolas, né, um programa de orientação nas escolas que tenha especialmente o foco também de evitar uma gravidez precoce. A gente sabe que boa parte também, né, das adolescentes, das mulheres jovens, acaba abandonando a escola por ter uma gravidez muito cedo. O trabalho necessário de falar de educação sexual nas escolas, o acesso a contraceptivos, a informação, né? Isso tudo faz parte de uma política para prevenir situações que vão poder significar uma violência maior para uma mulher, né? E essas fases, em especial, se nós mulheres já estamos mais sujeitas a essas situações de maior vulnerabilidade, assim como as mulheres mais pobres, e dentro dessa base da pirâmide, as mulheres negras aí que carregam, né, tantas cobranças e carregam essa economia aí nas costas, também essa maior vulnerabilidade que vai decorrer dessa mulher tem que dar conta do seu filho, e muitas vezes, né, as famílias monoparentais é a mulher que está segurando. Então, todo esse peso que cabe, que está sob as costas dessas mulheres, ele pode ser evitado. E quando a gente fala de redução da mortalidade materna, a mortalidade materna também é um resultado de severas violências outras que essa mulher sofreu ao longo da vida. E a pandemia só piora isso. Já, né, está um ponto muito em pauta, a violência doméstica em tempos de pandemia. O que nós também estamos vivenciando hoje nós já temos as primeiras gravidezes, né? Que o plural é gravidez, é estranho, mas é esse mesmo, as primeiras gravidezes, os filhos da epidemia, né? Exatamente. Alguns desejados e outros não. Então, uma mulher que muitas vezes também sofre violência doméstica, e os estupros dentro de casa também, né? No caso de uma relação não consentida. Então, toda situação de pandemia já gera uma maior vulnerabilidade. Imagine no estado da gestação e no puerpério. E justamente esse nome, né, da mortalidade materna vai entrar numa constatação, numa estatística que vai levar desde a morte materna, desde o início da gravidez, até 42 dias depois do parto, que é esse período em que se caracteriza essa nomenclatura. Isso vai significar também como um risco de morte agravado, não porque a mulher não tenha... Então, a gente vê, né, a lógica do direito à vida, que é defendido por essas campanhas anti-aborto, e quando se trata da vida da mulher, nem da redução da Exatamente, mortalidade materna, a gente vê essa turma falando. Então, é uma grande exatamente. hipocrisia. A gente precisa de políticas públicas laicas, políticas públicas que levem em consideração também a população LGBT, LGBTQ+, né? Nós temos que falar também que homens trans engravidam e também estão sujeitos à violência obstétrica. Imagine também ainda essa situação, né, de um homem trans em situação de maternidade que ainda deve passar por mais violência ainda do que a gente for pensar, né, numa mulher hétero e cis. E nesse sentido também, a gente pensar que se o Brasil tem essa taxa toda que você falou, e se a gente tem outros países que têm uma taxa menor, isso já é um significado. Temos como evitar. E aí, por isso que a taxa de mortalidade materna está em um dos índices de reconhecimento da ONU, de avaliação dos países, né, para chegar no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É considerar que esse elemento saúde da mulher é essencial para que você consiga definir um país como um país que tem um alto nível de... E aí não é desenvolvimento econômico, né, que entra em questões de patrimônio, de Sim, economia, mas o melhor índice e o mais humanitário, que é aquele que vai levar em consideração o desenvolvimento humano daquele país. Então, incluir mulheres nessa lógica de prevenir a morte de mulheres é um índice de desenvolvimento humano. E é contra isso, e contra justamente a ausência de políticas públicas que a gente tem que lutar. Não é possível, estou pegando um número aqui, só para concluir e te devolver.
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2000 e 2017, morreram 29.983 mulheres por causas maternas, ou seja, quase 30 mil mulheres, né, aí em 17 anos. Só em 2017 foram mais de 1.700 óbitos maternos. Então, a cada 5 horas, aproximadamente uma mulher morre por causas maternas e mortes que poderiam ser evitadas. Com o quê? Pré-natal, assistência, acolhimento, né? O acolhimento, o momento do puerpério também. E, para além disso, também políticas públicas de redução da desigualdade social. Porque a gente sabe que as mulheres pobres, as mulheres que estão ali também, que dependem do SUS, do atendimento, também, se não foram atendidas, se não conseguiram realizar o pré-natal, foi a ausência de uma política pública decorrente da desigualdade social que pode ser relacionada ao próprio óbito materno, né? Assim como outras medidas que a gente já falou aqui, saneamento básico, educação, trabalho, ou seja, mulheres que não deveriam ter morrido. E se morrem mulheres também, e essas crianças? Nós temos também órfãos decorrentes dessa. Exatamente, exatamente. Olha a situação. Eu diria que são diversas epidemias que esse tipo de ação acarreta, né? Que tipo de ação? A supressão de direitos, a expropriação de direitos, sobretudo os direitos das mulheres. Então, você traça um cenário, Luciana, que é muito mais uma forma de gestão, né, das pautas ligadas ao que a gente chama as pautas de gênero, né, ao direito das mulheres. Isso é muito mais uma forma de gestão dessa política específica para as mulheres. Eu estou aqui ouvindo você falar e isso está muito desenhado. Não é acaso, não é obra do acaso. Há toda uma construção de uma lógica de Estado, de uma política de Estado, Exato. né, que é alvo do enfrentamento por diversos coletivos feministas. A luta feminista no mundo, né, denuncia essa economia política do gênero, essa forma de gerir as políticas, né, que são, como a Yara está dizendo, racistas, misóginas e estruturais, que estruturam a produção das políticas públicas para as mulheres, que vão orientar o orçamento com esse discurso que você traz, né? A economia como discurso, mas o método é suprimir recursos, diminuir o orçamento das políticas de acolhimento às mulheres, né? E a gente está aqui discutindo, a gente está vivendo uma pandemia, mas dentro dessa pandemia, a gente tem mais supressão de direitos ainda, porque Exato. a desculpa do cuidado, né, agora, mais extremo em relação ao coronavírus, à Covid-19, vem dando margem para o aprofundamento dessa supressão, dessa retirada de direitos, do não cumprimento do atendimento adequado às mulheres, seja, né, na questão da maternidade, do exercício da maternidade, desde o pré-natal até o parto, né? Ou nas situações de abortamento. Então, ou de cuidado anterior, né, da própria situação das mulheres. Quando a gente vai olhar, por exemplo, as mulheres que fazem tratamento de câncer, seja câncer de mama, câncer de colo de útero, de ovário, né? O quanto Prevenção, esse atende à prevenção, o quanto esse atendimento às mulheres, nesse contexto de coronavírus, de pandemia, e não é só no Brasil, né? Estados Unidos, Equador, França, suprimiram aí o atendimento para as mulheres por conta do coronavírus. Então, isso fica muito evidente que não é obra do acaso, é uma política de expropriação de direitos. Duas coisas, né? Eu acho que foi a Mari Vedder que colocou ali, quando a gente falava dessa humanização do parto não é privilégio, lembrando do projeto de lei da Marielle Franco, né? Das casas de parto, o quanto esse tema, dentro daquele coletivo, né, no mandato da Marielle, junto com você, com outras tantas companheiras, a própria Adriana Mota, que está aí, enfim, a MB, a gente construía esse processo, primeiro, de elaboração, né, de entender onde a gente se encontra e, institucionalmente, quais são os enfrentamentos que a gente precisa fazer. E o orçamento, para mim, é central nisso tudo, para além do mais, quando você traz a questão econômica. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Lu, de um tema que você domina muito bem, que é a questão carcerária, né? Então, você tem mulheres encarceradas
e essa questão da maternidade em relação às mulheres encarceradas, que também apareceu aí, né? Como é que fica nesse momento? Se as mulheres que não estão em situação de privação de liberdade hoje, né, sofrem essa expropriação ou supressão de direitos do mundo inteiro, né? No mundo ocidental, a gente ainda consegue olhar, você imagina isso nos países mais fechados, sei lá, no Oriente Médio. Você imagina o que é isso? Nossa, nesses lugares, assim. Então, olhando para aqui, né, para nós, essas mulheres em situação de privação de liberdade, sobre esse tema, como é que a gente faz? Olha, Mônica, eu tenho, inclusive hoje de manhã, debati esse tema também com a Elaine Barbosa. Tenho, assim, Maravilhosa, Elaine, um beijo! Ah, Elaine, queridíssima, não sei se ela está aqui. Eu brinquei com ela que ela ficou me entrevistando hoje na live, mas eu falei que agora eu vou botar ela na minha live para poder perguntar tudo para ela. Fez uma pesquisa belíssima, inclusive, sobre as cartas das mulheres presas, né? E eu acho que essa questão das cartas e da comunicação das mulheres é importante também destacar, porque nesse momento de epidemia, o que está acontecendo, né? Isso envolve homens e mulheres, depois eu falo da particularidade das mulheres. Primeira medida do Estado, da Secretaria da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, foi cortar as visitas, foi impedir as visitas. Portanto, você tem uma massa carcerária já numa sobrepopulação, que não tem estrutura, que a contaminação é muito mais rápida do que fora. Tivemos uma recomendação do CNJ, número 62, para justamente focar nos grupos de risco, dentre eles as mulheres, gestantes e lactantes no sistema penitenciário, mas também os grupos de risco, que são as pessoas idosas, os presos e presas portadores de comorbidades, pode ser pressão alta, tuberculose, imunossuprimidos, pessoas com questões de coração, coronárias. E a recomendação foi que colocasse essas pessoas em prisão domiciliar, né? No caso das mulheres, é ainda mais grave, porque não deveria ter mulher nenhuma grávida presa, porque a própria gravidez dentro de uma penitenciária é uma gravidez de risco, isso tem trabalhos na medicina que apontam para isso claramente. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem um alto número de mulheres presas, grávidas ou lactantes que não deveriam estar. Agora, você imagina numa epidemia, com a contaminação, com toda a questão, um governo que acha, né, federal e estadual, que acha que limitar a visita vai resolver o problema. Como se a prisão fosse algo afastado da sociedade. Não é. Os agentes penitenciários, que também têm direito à proteção à sua saúde pública, estão circulando. E há contatos. Se você não tem uma possibilidade nem de fazer, por exemplo, a prevenção dentro, porque as celas são tão lotadas, Mônica. Eu fui vice-presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. Tá? Assim, as inspeções que a gente fazia nas celas é desesperador mesmo aqui, alguém comentou. É Sim. Desesperador. Porque as a celas... Feira da Espina Preta. Feira da Espina Preta Coletivo. As celas, elas são superlotadas. E nós temos ainda alguns lugares, são as celas das pessoas com problemas de saúde. Para mim, uma dos mais difíceis vistorias que eu fiz em presídio, né, foi as celas das pessoas com doenças. Então, tem gente com aquela bolsa, esqueci o nome. De colostomia. Colostomia, tem gente baleado, tem gente ferrado de coração, com fratura. Fora as doenças que também a gente não sabe, mas, por exemplo, a tuberculose tem um alto nível de transmissão de tuberculose nas prisões. E quando envolve mulheres, ainda entra a questão da maternidade. Então, veja o que a gente está falando, Mônica. É uma situação que já é dramática normalmente. Nós temos uma lei, temos um HC no Supremo para as mulheres grávidas e lactantes responderem em prisão domiciliar, que não é liberdade, é prisão domiciliar. Tá? Ou seja, elas continuam presas. E o que a gente está vendo, me perguntaram aí os números, né? Exato, eu anotei aqui justamente. O dado oficial hoje, esse número, eu fico até meio tonta, porque cada dia que eu abro aqui aumenta, isso me dá uma angústia maior. Nós temos hoje 38 óbitos nacionalmente confirmados de presos de Covid.
Sendo que no Rio de Janeiro, o número, deixa eu ver, só para confirmar aqui, 8 óbitos no Rio de Janeiro. Mas esses números são subestimados. A maior parte está em São Paulo, mais de 12. Mas esses números são subestimados. Por quê? Porque não faz testagem. Assim como na população brasileira, a gente tem só uma pequena estimativa, né, dos testes, vocês imaginem na população presa. Então, se nem 0,1% da população penitenciária é testada, o que está acontecendo, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, já no seu último relatório já apontou isso, o que a gente tem é um número de mortes que já estão sendo verificadas que podem ser por Covid. Por quê? Porque são sintomas ou causa-mortes compatíveis com a infecção por Covid. Só que como não há testagem, não entra na certidão de óbito e, portanto, não entra nas estatísticas nos registros oficiais. E a situação das mulheres, eu acho que é importante também dizer, eu não tenho ainda, a gente não tem nenhum dado de morte de mulheres contaminadas. Sim. Mas também porque esse dado da penitenciária não tem distinção por gênero. E nem tem distinção por raça, Mônica, porque, inclusive, houve um avanço grande na divulgação das estatísticas. Hoje nós sabemos que na pandemia em geral, né, a maioria das vítimas é pobre e é negra, e a porcentagem, né, de registros confirmados de Covid na população negra é maior. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, mas na população penitenciária a gente não tem esse número. Mas se a gente tivesse esse número, a gente também ia estar mostrando. Porque essa população penitenciária brasileira hoje, por uma seletividade, por um racismo estrutural, é a maior parte de pessoas pobres e pessoas negras. No caso de mulheres, são as mulheres negras, a maioria das mulheres em situação de maternidade. Eu, quando fiz uma pesquisa lá em 2015, que a gente entrevistou 41 mulheres na Talavera Bruce, na unidade materno-infantil. Dessas 41, a maioria era negra, a maioria tinha baixa instrução, era pobre, ela não teve acesso a pré-natal, passava por uma situação difícil, tinha 2 ou 3 filhos, estava presa por tráfico de drogas, era presa provisória, ou seja, não tinha nem condenação ainda, e estava ali cumprindo uma pena. Teve um caso, Mônica, de uma presa que ela foi condenada por tráfico de crack, presa em flagrante, depois condenada por tráfico de crack. Era uma mulher negra, era uma mulher que era portadora de sofrimento mental, portanto tinha, né, um transtorno psiquiátrico, possivelmente agravado pela dependência química de crack. Ela foi presa não era uma quantidade muito grande, e ela foi levada para a Talavera Bruce. Não foi feito teste de gravidez, mas se desconfiava que ela estivesse grávida. Só que ela era muito magrinha. Sabe aquelas pessoas que demora até a perceber que está grávida? Ela teve uma crise de abstinência e um surto psicótico dentro do coletivo, da cela, incomodava muita gente, foi levada para a solitária. Ela deu à luz sozinha. Eu lembro disso. A uma menina na solitária. Eu não esqueço desse caso. Eu lembro. Esse caso. Esse caso. E imagina essa situação, que uma mulher grávida passa por isso em situação de Covid, Mônica, e os juízes não soltam. Agora, a boa notícia, só para também não ficar uma notícia tão pesada, é que aqui no Rio, a Defensoria conseguiu soltar quase todas as mulheres. Nós só temos hoje 4 mulheres grávidas ou lactantes no Rio. A minha pergunta, claro, tem que ter nenhuma, né? 4... Tem nenhuma, mas veja, em 2015 eram 41, no início da pandemia eram quase 30, reduziu para cá. Eu acho que a Defensoria, sim, tem que tem que aplaudir mesmo, porque... Mas no resto do país não é essa a realidade. As notificações de São Paulo mostram 150 grávidas e lactantes em prisões paulistas, que os tribunais não soltam. Ou seja, nós estamos aí numa situação gravíssima. E eu estou agora pleiteando no STF, numa ADPF, que foi proposta pelo PSOL, que eu sou uma das signatárias, junto com a Maíra Fernandes. Foi um trabalho em conjunto com o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de São Paulo, que fez um estudo, e a gente produziu junto uma peça, que depois eu posso até divulgar, quem tiver interesse, uma peça
que está com o Celso de Mello pedindo uma liminar para garantir água nos presídios, para garantir equipamentos, para garantir e exigir a soltura de mulheres lactantes e grávidas, a soltura de pessoas com situação de saúde, grupos de risco e os idosos, né? Por quê? Porque para combater essa epidemia dentro das prisões, precisa ter o quê? Higiene. Higiene significa água. A maioria das celas não tem acesso à água e não dá para fazer lavar a mão com sabão. Nas celas não entra álcool, porque por questões de segurança. Portanto, essas pessoas estão hoje encarceradas e não têm acesso a equipamentos de proteção nem de limpeza. Então, é uma tragédia anunciada. Então, a gente está pressionando o STF, mas eu tenho uma denúncia também a fazer. Vou fazer essa denúncia e vou te ouvir, que é bom também você como deputado estadual. Não sei se já chegou ao seu gabinete aí. O DEPEN anunciou ontem, tem um documento do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que a SEAP do Rio reconheceu que essa situação dos presídios ela é bombástica, porque os presos estão angustiados, estão com medo, estão sem contato com família, estão fechados nas celas, estão superlotados, eles estão com medo de rebelião. Sabe o que a SEAP do Rio pediu? Para gastar 19 milhões de reais comprando armas não letais para conter rebeliões em presídios. Isso é algo muito grave, Gravíssimo. Mônica. Isso é muito grave. Ou seja, eles sabem que vai ter rebelião, eles sabem que é errado, e eles estão mantendo essas pessoas presas sem a menor condição de prevenção nessa epidemia. E não importa, é idoso, é mulher, é homem, então todos, mas, e aqui também falando de mulheres, falando também que esses presos e presas também, né, quantas mulheres estão aí, familiares de presos, angustiadas com essa situação, né? Enfim, essa questão também da prisão, mesmo prisão masculina, também tem a ver com a saúde das mulheres que ficam do lado Sem de dúvida, fora. sem É dúvida. muito sério. Tragédia humanitária, alguém colocou aqui, a gente vem recebendo sim, uma série de denúncias, a gente vem articulando com o mecanismo de combate à tortura, a própria defensoria, enfim, você sabe, né? A gente vem caminhando nesse, e muito preocupada com essa questão e com esse tema, que, enfim, eu não sei se vocês lembram, só mudando um pouquinho, coisa de 15, 20 dias a gente teve um anúncio do que seria o início de uma rebelião no Degase, né? E não se explicou exatamente porque ficou um dito pelo não dito. E claro que ali havia um possível, a gente pode imaginar, desespero justamente por causa disso. Desde a suspensão das visitas até o adoecimento, né? Ali no socioeducativo, daqueles adolescentes e jovens que estão em situação de privação de liberdade. Você imagina o que traz de risco um processo como esse no sistema penitenciário aqui no estado do Rio de Janeiro, quando você... Isso me leva para um outro lugar da nossa conversa, né? Claro que a questão central da nossa conversa hoje é a defesa incondicional da saúde, dos direitos reprodutivos das mulheres, né? Para que as mulheres possam ter, de fato, um atendimento igualitário, adequado, humanizado em toda a sua estrutura enquanto mulheres, enfim, que não sejam discriminadas desde o atendimento, a orientação, ao provimento de medicação, em caso de abortamento, né? Porque a gente sabe dos abusos, das violências que essas mulheres sofrem, para além da violência física, né? Da violência psicológica e emocional que elas sofrem, da criminalização. É todo um contexto de criminalização do ser mulher, né? É isso que a gente tá falando aqui. E é isso Mônica, que... se homem engravidasse, o aborto não seria crime. Não seria, né? Com certeza não seria. Então, e a gente sabe disso, que é uma criminalização do ser mulher. Né? Então, esse ser que ainda é tido como um ser de segunda classe, né? E que ousa, né? E a gente ousa e vai continuar usando. Só que a gente está vendo, hoje o contexto que a gente tem no Brasil é de desmonte total, é de total desprezo com as políticas públicas de modo geral. Quando a pauta é a pauta de gênero, a gente tem um enfrentamento muito mais forte.
A gente tem um ataque frontal aí aos direitos das mulheres, e que coloca a gente num lugar muito delicado, né? É E ainda verdade. mais em se tratando desse tema que você traz também, que é a situação das mulheres encarceradas, assim, das mulheres e crianças encarceradas, né? Porque você já Exato. entra na questão da infância, no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem uma série de violações que vão se sobrepondo dentro desse contexto, e que é terrível, terrível, terrível. A gente quer fazer uma coisa leve, a gente começa brincando, a gente ri. E é isso mesmo, Mari, não é cortina de fumaça, não. É caça aos direitos. Não existe cortina de Exato. fumaça, porque os nossos inimigos, de fato, estão no poder. Já Eles dizia o estão, Cazuza. já dizia o Cazuza, né? Grande poeta que disse muito bem, os nossos inimigos estão no poder. E assim, o que a gente faz? O que a gente faz nesse momento em que a gente, de fato, chega aqui, 2020, dia 28 de maio, numa condição extremamente delicada em relação à nossa democracia, Luciana? E quando uma democracia começa a apresentar sinais de ruptura tão forte como a gente tem, as mulheres, os idosos, as crianças, as minorias, que no nosso país, né, coincidentemente, são a maioria social. Exatamente, a E maioria as social. mulheres, nesse contexto, são as que mais sofrem. Assim, quais são os riscos reais, para além dessas denúncias que você traz, né, dentro do sistema carcerário? E que, claro, né, a gente vai dar encaminhamento, todo mundo está se mexendo, a própria defensoria, né, tem acesso a essas informações, a gente recebe diariamente medo, desespero, né, é fogo. Mas hoje, dia 28 de maio de 2020, com o cenário que a gente tem esta semana no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, pensando na política para as mulheres, pensando no contexto da luta das mulheres, você falou aí da DPF, quais são os maiores riscos, para além de todos os que a gente já corre naturalmente, de perda de direitos, quais são, na sua opinião, de quem está dentro, de dentro, está olhando isso, quais são os maiores riscos hoje para as mulheres no Brasil? Mônica, agora eu esqueci quem exatamente fala isso. Eu vou falar a frase, alguém vai me lembrar aqui na coisa. Quando tem um momento de crise, os direitos das mulheres são sempre os que vão estar sob principal ameaça. Então, o que é colocado como crise, e essa pandemia que a gente está vivendo é um momento de crise, o que a gente está vendo é uma extrema-direita no poder, vendo isso como uma oportunidade de fazer política, de tensionar, de criar fake news. Então, de fato, o que a gente está vendo é muito sério, especialmente se a gente for olhar no caso das mulheres, o que é esse Ministério dos Direitos Humanos? O que é esse Ministério dos E da Direitos Humanos? família? E da família. Naquela fatídica reunião lá, transmitida, que ninguém conseguiu ver inteira, eu não consegui, não tive estômago, fui vendo as partes. Né? Simone de Beauvoir, sabia, Adriana? Obrigada. Adriana Mota sempre precisa. O que a gente viu ali no meio de uma das falas, isso foi pouco falado, a gente tem que falar sobre isso, inclusive, foi a Damares reclamar com o novo ministro da Saúde de que no Ministério da Saúde estava cheia de feminista, querendo. Exatamente. Então, o que eu vejo hoje, talvez, e hoje seria um dia que a gente está na rua, então que a gente está fazendo esse momento, né? A nossa catarse, a nossa A rua. nossa, a nossa mobilização, né? Então a gente tem que falar sobre isso. A gente estaria gritando nas ruas pela vida das mulheres, contando a história de tantas mulheres que morreram, com o megafone, né? Contando os relatos das mulheres, lembrando, né? das Janaínas, das mulheres que são todos os dias vitimadas
né, nesse patriarcado machista, nessa estrutura que por si só já é misógina. Mas o que a gente está vendo é um agravamento, né, dessa condição nesse governo de extrema-direita. E eu acho que uma das maiores ameaças podem estar justamente nessas mudanças, que agora tem um governo militar, tem uma militarização no Ministério da Saúde, nós temos normas importantíssimas de regulamentação, inclusive do aborto legal, né, que é um direito previsto em lei desde a década de 40. Nós temos também essa questão da violência doméstica, mas que eu acho que tem sido muito falada. Eu vou, nesses últimos minutinhos aqui, falar um pouco mais do aborto legal. Ingriane, e tantas outras, né? E a gente pensar assim nessa questão do aborto legal hoje. Eu acompanhei desde o início da nossa pandemia aqui, junto inclusive com o Nudem, que fazer uma saudação à Flávia, queridíssima defensora, né? Flávia, que tem um trabalho excelente no Nudem, a Defensoria, substituindo a Arlanza, um trabalho de orientação da Defensoria também, para que as mulheres fosse garantido o acesso do aborto legal de acordo com a norma técnica do Ministério da Saúde. Porque nós tivemos uma denúncia aqui em Macaé, que em Macaé uma mulher tinha tentado ter acesso ao aborto legal e tinha sido exigido dela, por exemplo, um registro de ocorrência. E a gente sabe que não se pode. Então, é também informação sobre o aborto legal, que aquele PL da Marielle também tinha essa preocupação, sim, né? Se é legal, tem que ser tem que efetivo, ser. as mulheres têm que ter acesso. E as mulheres têm que saber que elas têm direito ao aborto legal, no caso de estupro, especialmente, assim como no caso de feto anencefalo. Mas como as mulheres também que são vítimas de estupro são consideradas elas uma mulher, nem quando ela é vítima de estupro, ela consegue ter seus direitos garantidos, porque ainda atribuem a ela a culpa por ter sido estuprada, né? É a saia curta, ela deu mole, ela estava bêbada, o homem não entendeu muito bem, fora o medo que todas nós mulheres temos de andar na rua de noite em lugares escuros, porque essa sociedade também, nessa cultura do estupro, nos coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Então é importante que todo mundo saiba, não pode ser exigido RO, uma mulher não pode. Ela vai ter uma entrevista com a assistente social, com a psicóloga, contar, vai ter que relacionar as datas, explicar o que aconteceu, mas não pode se exigir que essa mulher também tem que ainda passar por um constrangimento numa delegacia para tentar registrar o estupro e alguém falar: minha filha, você que estava de saia curta. Então, e esse drama na epidemia ainda tem maior risco, como você falou, os serviços essenciais e o foco que você vai colocar, por exemplo, em pegar o pessoal que deveria trabalhar nesse serviço de aborto legal e levar para outros atendimentos. No caso do PL da Marielle, a Yara Mora também está me lembro, estando junto nessa construção, está aqui nos assistindo. Eu me lembro a gente falar também da questão, né, da exceção de competência, né, de pessoas, de profissionais da saúde que não realizam aborto legal por objeção de consciência. E não é aceitável no serviço público. E com esse dilema hoje da epidemia também, nós temos um risco muito grande. E a gente sabe quem morre por abortos legais, né? São as mulheres negras, são as mulheres pobres, são aquelas mulheres, inclusive, que por pressões do trabalho ou de questões familiares, não se vê em condições de ter aquele filho, e também acabam morrendo de abortos ilegais. Mas se a gente não consegue nem garantir o aborto legal para quem é estuprada, a gente tem ainda um caminho muito grande. Mas eu sou uma pessoa otimista, Mônica. Eu acho que o feminismo de hoje está potente, que a gente possa, no próximo dia 28 de maio, estar nas ruas com megafone, sacudindo, mas hoje a gente está nas redes, está aqui conversando. Né? As próximas gerações são muito mais feministas do que as nossas, aprendo muito com as minhas alunas. E esse acesso à saúde é uma pauta feminista por excelência. Então, assim, muito bom estar com você aqui para a gente poder estar falando sobre isso. Isso faz a gente pensar tanto na nossa condição de mulheres, é tão importante. Se é legal, tem que ser real. A gente precisa ter acesso ao aborto seguro, gratuito, público, com qualidade, para que nenhuma mulher morra. Né? Quando a gente fala de nenhuma menos... Nenhuma menos. Vítimas de feminicídio, mas também nenhuma menos, mas é nenhuma menos mesmo, em todas as questões, em todas as situações, seja no feminicídio, seja na morte materna, nenhuma menos. A gente não precisa perder ninguém. Por isso são mortes evitáveis. A gente só quer direito à vida, vida plena,
direito pleno para mulheres plenas. A gente quer a nossa existência de forma plena, né? Eu gosto muito de lembrar, eu gosto muito do Milton Santos, né? E ele fala muito dessa cidadania mutilada, né? Para nós, ela é hipermutilada, né? Para nós mulheres, né? Então, é direito ao corpo, direito à igualdade, direito extremo à nossa maneira Direito à de ser, de felicidade, existir, né, Mônica? Eu acho direito que à nós temos que reivindicar felicidade. direito à Então, felicidade, que é muito importante. 2 minutos, Lu. A gente é muito necessária em todos os lugares, sobretudo nos lugares de poder, porque só dessa forma a gente vai poder pautar as nossas pautas. A gente agradece muito aos homens aliados, né? Quem é nosso aliado, as nossas aliadas, que não são feministas, mas são aliadas. Mas é importante que a gente esteja nos lugares de poder para que essas pautas sejam de fato reais, para que a gente as defenda de fato e para que a gente faça cumprir. Então, 2 minutos, que senão vão desligar a gente. Passou muito rápido, Lu. Beijo, Mônica. Parabéns pelo seu trabalho aí, toda a Obrigada, força Lu. aí nesse mandato incrível, Vamos junto. feminista, essa mandata aí Mulherada que tem muito a contribuir. Beijo potente. grande. Boa noite para todo mundo. Legalizar o aborto pelo direito ao nosso corpo. Nenhuma a menos. Conseguiremos em marcha até que nenhuma mulher Vamos. seja deixada para trás. Obrigada, Nenhuma querida. menos. Nenhuma Nenhuma a menos. menos. Beijo. Ai, que lindo, que lindo. E assim a gente fecha a nossa live. Na luta, mulherada, nas ruas e nas redes. Vamos Marielle juntas. presente. Marielle presente. Beijo, Lu. Obrigada. Pela vida das mulheres. Legaliza o corpo.